Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. O nosso assunto aqui é Escola Dominical. Neste terceiro trimestre do ano de 2020, a revista Lições Bíblicas da CPAD tem uma edição especial. Nesse momento, as faixas etárias de jovens e adultos estarão reunidas em torno de um único tema. E é esse aqui, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Na verdade, trata-se de um comentário escrito no ano de 1993 pelo missionário Eurico Bergsten. Lars Erik Ole Bergsten nasceu em Helsinki, na Finlândia, em 13 de agosto de 1913. Ele entregou a vida a Jesus Cristo em 1931 e 3 anos depois foi consagrado ao ministério. Em 3 de dezembro de 1936, casou com Esther Lindfors. Em 1942, assumiu a direção da Igreja Filadélfia em Helsinki. 6 anos depois, veio para o Brasil. Foi no Rio de Janeiro que o missionário Lars Erik recebeu o nome de Eurico, porque o pastor da Igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão, Leonard Peterson, considerava o seu nome difícil demais de ser pronunciado. Em 1949, ficou em adaptação em Belo Horizonte. Na cidade, começou a aprender o português com o apoio do missionário Albert Svensson. A seguir, foi cooperar na Assembleia de Deus em Salvador, capital da Bahia, onde permaneceu cooperando até 1956, quando mudou para Recife, onde cooperou até a posse do pastor José Amaro da Silva. Ficou em Pernambuco até o ano de 1961. Convidado pelo pastor Cícero Canuto de Lima, de São Paulo, pastor Eurico Bergsten cooperou com a Assembleia de Deus Paulista até o ano de 1967, quando mudou para o Rio de Janeiro. Na capital carioca, cooperou com diversas igrejas até o ano de 1973, quando foi novamente para a cidade de Belo Horizonte, cooperar com a igreja presidida pelo saudoso pastor Anselmo Silvestre. Entre 1973 e 1978, também voltou a morar tanto em Salvador como Recife, quando finalmente mudou para São Paulo, onde morou até o fim da vida. Eurico Bergsten era pastor, ensinador, escritor, comentarista das revistas Lições Bíblicas da CPAD. Em 6 de março de 1999, o missionário partiu à eternidade em São Paulo. Agora que você já conheceu um pouco sobre o pastor Eurico Bergsten, eu quero lhe dizer que as videoaulas da CPAD em apoio às lições bíblicas foram gravadas pelo pastor Elienay Cabral, que é primeiro secretário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e consultor doutrinário e teológico da CGADB, que é a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor Elienay Cabral, que honra poder estar com o senhor no dia de hoje, e eu gostaria que o senhor pudesse falar como o senhor se sente em comentar as lições do pastor Eurico Bergsten. Bom, para mim se constitui um prazer enorme, é uma alegria pelo fato, em primeiro lugar, de fazer um comentário em cima de uma revista escrita pelo pastor Eurico Bergsten, que foi um dos grandes pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, um missionário especial que veio do outro lado do mundo para ajudar o Brasil na obra missionária e a Assembleia de Deus no Brasil. E esse homem, ele deixou marcado a história dele na vida das igrejas de todo o Brasil. O Brasil todo o conheceu. Então, para mim, se constitui um prazer, porque ele traz para nós, é como se estivesse vivendo exatamente aquilo que ele está pregando e ensinando. Eu, quando comecei a preparar e estudar as aulas dele para passar para os alunos, era como se eu estivesse ele diante de mim falando com aquele mesmo jeito dele de falar e de transmitir a palavra de Deus. A primeira aula, a primeira lição já é um convite ao estudo da palavra. Aliás, o seu ministério é muito marcado pelo estudo sistemático, o estudo profundo das Escrituras. Não é? O que o senhor teria a comentar sobre esta mensagem, essa aula, que chama a atenção para o fato da necessidade de estudar a palavra de Deus?
Em primeiro lugar, eu preciso dizer a todos os alunos, a todos os irmãos, professores e alunos de modo geral da Escola Bíblica Dominical, de que o ensino é uma peça fundamental da vida da igreja. Eu não apenas gosto de ensinar, mas eu amo a Escola Bíblica Dominical. Eu sou fruto da Escola Bíblica Dominical. Eu fui criado numa boa Escola Bíblica Dominical. E por isso mesmo entendo que essa lição vem de encontro a um momento especial da história do nosso próprio país. Um momento de certas expectativas na vida política, na vida econômica e até na saúde do país, quando vivemos uma pandemia enorme aí no atual momento, trazendo assim preocupações e acerca de como devemos nos comportar diante da atual situação. A lição de número 1 enfoca o personagem bíblico Daniel. O que nós podemos aprender com Daniel para aplicação nas nossas vidas? Daniel é um personagem especial, é um profeta contemporâneo, do meu modo de ver. E o pastor Eurico Bergstein foi muito feliz quando ele procurou tirar lições da experiência pessoal desse profeta, além de desenvolver todo um comentário na história, na biografia, na vida espiritual, com uma visão não apenas para aquele tempo de Israel, principalmente relacionado com a sua vida em cativeiro, fora da sua própria terra, mas acima de tudo com uma visão futura, uma visão escatológica. E Daniel nos ensina muito nesse aspecto. Pastor Elianai, a lição de número 2 fala sobre o despertamento espiritual. Quais as finalidades dele? É tudo que a igreja atual precisa, despertamento espiritual. Eu vejo a palavra despertar como quem acende um pequeno fogo e que vai alimentando este fogo com lenha e mais lenha. Se começa com uma pequena faísca, um pequeno fogo e vai se aumentando. Ora, nisto eu vejo que o desenvolvimento, o progresso, o despertamento é algo que vai entranhando na consciência da igreja e da liderança a necessidade de que a igreja esteja preparada para esse momento caótico que nós estamos vivendo no mundo atual. Entretanto, a igreja não pode abaixar a cabeça diante disso. A igreja tem que se alertar e tomar uma atitude positiva no sentido de permitir que o Espírito Santo ainda fale através do ensino da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E você que está acompanhando essa entrevista, tenha certeza de que será um trimestre realmente abençoado. Se você não tiver a oportunidade de estar com as revistas, você pode assistir as videoaulas que estarão na tvcpad.com.br. A lição de número 3 tem um título bastante sugestivo: Despertamento e Renovo do Altar. Fala um pouquinho sobre isso. Eu, quando penso em despertamento, avivamento, eu penso na história da igreja depois do protestantismo, depois da reforma protestante. A igreja se preocupou tanto em nortear a cabeça das pessoas acerca da verdadeira doutrina da palavra de Deus e liberar as pessoas de uma trava espiritual que acontecia. Éramos presos por tantas liturgias estranhas e, na verdade, não podíamos fazer nada. Os nossos pioneiros, ou seja, os homens que foram capazes de promover o protestantismo, eles entenderam que precisava mudar. E houve essa mudança. O despertamento foi enorme. Porém, ao longo da história de alguns séculos,
é da era pós-reforma, a igreja ficou ainda um pouco travada e influenciada por um racionalismo doentio, que trouxe frieza para a igreja, que endureceu a sua doutrina, que endureceu a sua teologia. Foi necessário que Deus levantasse homens da estirpe de Moody, especialmente de Wesley, para tentar despertar a atenção, especialmente na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, das pessoas para a necessidade de se voltar para as origens do Pentecostes, da igreja que nasceu lá. Havia um desejo enorme por avivamento. E então eles criaram campanhas de oração, grupos de oração, os chamados movimentos de santidade, rejeitando completamente toda a influência modernista da época e do sistema mundano da época. E isto aconteceu. Não levou muito tempo para que o Espírito Santo encontrasse o espaço necessário para se iniciar daí um avivamento diferenciado, que hoje é identificado no movimento pentecostal. Mesmo assim, eu me preocupo que 100 anos de movimento pentecostal, na verdade, a igreja começa a dar alguns sinais de raridade, principalmente nas manifestações espirituais. Eu penso que chegou um momento especial da igreja se acordar para um avivamento diferenciado, voltar à vida de oração, voltar à simplicidade do ensino da palavra de Deus, fazer com que a nossa teologia seja uma teologia que seja untada pelo azeite do Espírito Santo, a fim de que as pessoas não apenas aprendam, mas possam viver e sentir o poder do Espírito Santo atuando nas suas vidas. Bom, como é que o senhor caracterizaria o verdadeiro avivamento? Bom, o verdadeiro avivamento eu caracterizo com a ideia inevitável da oração, da vida de oração. A igreja precisa voltar a orar. Os cultos de oração desapareceram da maioria das nossas igrejas. Desapareceram. Além da oração, a ênfase, a manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais. A igreja que começou no Pentecostes foi uma igreja que começou não apenas com uma entidade em torno da doutrina da salvação, mas a salvação sempre acompanhada pela manifestação dos dons espirituais na vida da igreja. Foi assim que a igreja cresceu. Então, um verdadeiro avivamento, ele se manifesta exatamente dessa forma, com a ênfase que damos à vida de oração, à palavra de Deus, ao comportamento cristão numa sociedade corrompida. Isto é avivamento. A igreja se voltar para o Senhor. Ele é fruto de um despertamento espiritual, né? Sem dúvida, o despertamento espiritual, avivamento e despertamento estão juntos, né? São correlatos, né? São correlatos, são muito importantes, podem ser distintos, mas são correlatos na sua efetivação na vida da igreja. A lição de número 4 trata de uma situação que ocorre paralelamente, edificação e oposição. Na vida do crente, daquele irmão, daquela irmã que está nos acompanhando no programa de hoje, sempre vai haver edificação de alguma coisa e oposições a essa edificação. Como é que o senhor viu esse ensino do pastor Eurico no que diz respeito, né, à reconstrução, né, e oposições? Como lidar com isso? Bom, o povo de Judá, quando teve a oportunidade de voltar para a sua terra e que foi abençoado com a liberação do Império Babilônico inicialmente, ele voltou para a sua terra com seus costumes, com as suas ideias, mas ao chegar na sua própria terra, estava muito animado
na reconstrução dos muros, na reconstrução dos seus portais, na reconstrução do templo e, na verdade, trazer de volta a restauração da liturgia e do culto a Deus que Israel estava acostumado. Entretanto, quando começaram a construir, logo apareceram inimigos gratuitos. Alguns desses inimigos eram daqueles que se misturaram ao meio do povo de Deus e começaram a criticar, a se opor e a pôr dificuldade. E essa oposição foi tão forte que depois de Israel, já tendo feito um grande trabalho de reconstrução, teve que parar por aproximadamente 15 anos, voltando quase a estaca zero, de não poder fazer mais nada. 15 anos depois é que Deus, então, fez com que alguns homens especiais se levantassem para trazer uma mudança radical. Começou lá no tempo de Daniel, uma profecia que ele viu do cumprimento dos 70 anos do exílio de Israel no cativeiro, mas posteriormente, depois de alguns anos, Deus levanta homens especiais como Esdras e Neemias. E Esdras e Neemias se tornaram elementos especiais da parte de Deus para conseguir não apenas a simpatia do Império Persa, mas também a graça de Deus para ter o apoio de voltar a Israel e colocar na mente do povo de Israel que eles podiam começar tudo de novo, que eles podiam recomeçar a construção. E foi isso que aconteceu. Na vida dos crentes hoje, essa relação de oposição e edificação é sempre uma constante, né? Trazendo isto para o contexto da igreja, inevitavelmente nós sempre temos oposição. E não é exatamente oposição humana só, mas são humanos que se deixam levar, muitas vezes, pelo engano de Satanás. Não há dúvidas de que aqueles tipos de demônios, que são seres invisíveis, para influenciar negativamente as pessoas acerca de algumas coisas, não há dúvida de que eles atuam tentando influenciar. São espíritos que invadem, que não respeitam e que influenciam na igreja até mesmo. E às vezes a igreja é impedida de avançar e de crescer por causa de oposição carnal, de oposição espiritual, acionada por Satanás. Porque por trás de tudo isso está o diabo, que age com todas as suas armas para impedir que a igreja avance, que a igreja cresça. Porque a igreja não é uma mera instituição humana, da sociedade humana. A igreja é mais do que isso. A igreja é uma instituição divina. Naturalmente, por ser uma instituição divina, o diabo tem raiva dela. O diabo fará tudo para impedir que a igreja avance. E se a igreja ainda não caiu e não se entregou plenamente, é porque o Espírito Santo que vive nela impede que o diabo tenha vitória nesse aspecto. Por isso a igreja está avançando, está crescendo. Ele nunca alcançará vitória contra o povo de Deus. Maravilha. Você que nos acompanha hoje está aí percebendo os conselhos úteis que o pastor Elianai Cabral dá nessa avaliação que ele faz sobre despertamento, edificação e também oposição sofrida na obra de Deus. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui nessa entrevista maravilhosa falando sobre as lições bíblicas para o terceiro trimestre do ano de 2020. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos.
Roman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta falando sobre Escola Dominical, revista Lições Bíblicas da CPAD, comentário para o terceiro trimestre do ano de 2020, uma edição super especial sobre o comentário do pastor Eurico Bergsten, missionário saudoso, que atuou por muitos anos no Brasil e se deu do ponto de vista teológico para formar muitos líderes aqui no Brasil. Pastor Elianai Cabral, Deus não aceita mistura. Nesse tempo de relativismo teológico, relativismo espiritual, relativismo e afrouxamento de condutas, como é que o senhor vê essa exortação que o pastor Eurico anotou numa das lições? Que na mente do pastor Eurico, e não só na mente dele, na Bíblia, a palavra santificação é a palavra-chave para a separação do mal. E santificar é exatamente isto. É separar. Separar do mal. Uma pessoa, quando era santificada, ela se separava para servir a Deus. Então, a santificação é uma virtude especial da vida cristã que todo crente precisa levar em conta. Tudo aquilo que tenta influenciar negativamente a vida da igreja, todas essas influências intelectuais e até de falsas teologias que tentam promover certas misturas na vida da igreja, essas coisas precisam ser, na verdade, banidas. A igreja precisa ter autoridade espiritual. A maior autoridade espiritual de um pastor é a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus e conhece a palavra de Deus, tem como combater tudo aquilo que possa fazer mal. Pregar a santidade na igreja significa pregar a separação do crente da vida mundana, das influências mundanas, das influências de tudo aquilo que possa trazer prejuízo para a vida espiritual do crente e até mesmo para a vida da igreja. Isso é importante porque é um tema da hora, Muitas pessoas talvez motivadas pela libertação de determinadas religiosidades, de costumes e de repente até pressões que sofreram, às vezes até bem intencionadas, mas mal orientadas, acabam transigindo com relação à santificação. Essa transigência é um mal terrível, é como uma virose que ataca a igreja. Hoje a maior batalha dos pastores e dos líderes que têm compromisso com a palavra e com a igreja do Senhor, como manter a igreja preservada das más influências de fora, de todas estas coisas que procuram atingir a sua vida interna, a sua vida espiritual. E há muitos crentes que querem viver um cristianismo assim, desse cristianismo popular, democrático, onde o papel da igreja não passa de apenas um ajuntamento de pessoas sem compromisso com ela. É por isso que existe uma porção de crentes desigrejados. Exatamente, daqueles que não querem igreja. Daqueles que não querem igreja. E esse tipo de gente são aqueles que acham que podem ser crentes em casa, são aqueles que acham que não precisam de pastor. Por quê? Porque elas não querem se submeter à autoridade espiritual de um pastor, porque não entendem o papel do pastor
como um papel espiritual de representação do próprio Senhor na vida da igreja. É por isso que o Senhor trata aos líderes na igreja como anjos, como pessoas que têm o objetivo de preservar os valores da igreja, os valores morais, os valores espirituais. É por isso que hoje, para ter uma igreja espiritual à altura do plano bíblico, não é muito fácil. Os pastores se tornam antipáticos. E os pastores que querem se tornar simpáticos demais, eles começam a aderir e começam a fazer concessões para determinadas coisas, para não perder esse crente ou aquele crente. Não devemos ser duros, radicais, mas contra o pecado não há nada que nós possamos concordar. Sempre temos que ser radical contra o pecado. Agora, somos radicais contra o pecado, mas não contra as pessoas. Se as pessoas pecam e erram, o nosso papel é o quê? É o de consertar, é o de ajudar, é o de disciplinar, é o de orientar, é o de doutrinar essas pessoas para que aprendam a servir ao Senhor com fidelidade. Bom, a lição de número 8 trata sobre as causas da desunião. Olhando pela perspectiva de quem está fora da igreja, né, talvez a desunião, o desinteresse, a frieza aconteça porque as pessoas olham e veem ministérios, veem membros, veem pessoas desunidas. Qual a importância do povo ser unido? Naturalmente, quando essas coisas todas começam a acontecer na vida interna de uma igreja, é porque alguma coisa nova tem que acontecer. O ponto de partida para manter a unidade da igreja está no líder da igreja, no pastor da igreja. Na visão mundana, as pessoas não veem o pastor, não aceitam essa autoridade do pastor. Eles preferem um pastor democrático, bonzinho, todo mundo grita, todo mundo fala, todo mundo dá ordem, todo mundo... Isso não existe. Deus não mudou o seu modo de agir. É fundamental que se entenda que quando a autoridade espiritual é desrespeitada, não é acatada, a igreja então começa a sofrer. Quando a autoridade não é respeitada, algumas causas também podem estar no próprio líder. No próprio líder. Se o líder não se faz respeitar, não é dizendo, olha, eu sou pastor, eu sou presidente, eu sou seja lá o que for. Não é por isso. Não é por força nem por violência essa... É a autoridade espiritual. A autoridade espiritual de um pastor está na sua maneira de se conduzir, no seu comportamento não apenas social, mas no seu comportamento espiritual. Onde a igreja olha para ele e o vê. Quem está ali no púlpito da igreja não é um simples homem, não é um simples ser humano, é o homem de Deus, é o homem em que Deus confia. Se esse homem falhar, se esse homem não corresponder à expectativa de Deus, ele vai sofrer a pena disso, vai perder a igreja pode então tomar caminhos estranhos. É por isso que tem uma porção de igrejas por aí com problemas, porque a liderança às vezes não se faz respeitar por aquilo que deveria ser respeitada. Mas lembrem-se disso, o segredo está na autoridade espiritual do pastor. Começa lá. Começa ali. Uma vez que a autoridade do pastor se faz respeitar pela maneira dele de ser, a igreja também o seguirá. A igreja o seguirá. A igreja o respeitará. Agora, quando um líder se torna frio, seco, com um ministério apenas profissional e não ministerial da parte de Deus, a tendência é que a igreja tem atitudes carnais, porque o próprio líder tem atitudes carnais. A igreja não pode ser tratada como uma casa de comércio. Eu sou contra essa ideia
das pessoas que querem comparar a igreja como uma empresa. Como uma empresa onde tem chefes, chefinhos e chefões. Não existe isso. A igreja tem um líder que é a autoridade maior. Então, a visão de governo da igreja, principalmente na Assembleia de Deus, é uma visão episcopal. Começa de cima para baixo. É piramidal. É lá, começa assim. Isso é fundamental. O que não implica em que o líder principal seja um impositor, seja alguém que é um despota, age como se fosse um fazendeiro dono de boiada. Isso, um despota, um capitão de fazenda. É, exatamente não. Um líder é alguém que tem que ter noção do seu papel, tem que ter consciência do seu papel, mas que respeita as várias partes, que ouve os seus colegas, que ouve o seu ministério local, que compartilha com ele suas ideias. Não assume as coisas assim, aleatoriamente, por conta própria, diz eu sou pastor, o que eu disser está dito e acabou. Não, isso não existe. Na Bíblia não existe. Pode existir na cartilha de alguns líderes por aí, mas na Bíblia não existe. Da mesma forma como nós respeitamos os demais governos de igreja, mas nós não somos de uma igreja de democracia, onde é a igreja quem manda, quem ordena, quem diz o que o pastor deve fazer. E o pastor passa a ser o empregado de igreja. Não. Eu defendo a ideia da autoridade espiritual do pastor. E aí está o ponto de partida, para que dentro dessa autoridade ele tenha graça, unção, na palavra. Uma igreja se vence com Bíblia, não é com ideia bonita, é Bíblia na mão. Faça da sua igreja uma igreja alimentada e alicerçada na palavra de Deus. Pregue doutrinas bíblicas, pregue a Bíblia. Esse é o segredo. Eu não sou mais um garotinho. Eu tenho 54 anos já de ministério. Tem pessoas que têm mais do que eu. E nesses 54 anos de ministério, eu aprendi com meu pai, que era um pioneiro da obra pentecostal, a sempre dar ênfase e valor à palavra. As igrejas que eu pastoreei foram igrejas em que eu pastoreei sempre com uma visão da palavra, Bíblia Sagrada. Por isso, nossa igreja em Brasília era conhecida como a igreja da palavra. Por quê? Porque sabiam que nos cultos de ensino da igreja e no culto domingo tinha a palavra, tinha a Bíblia. Eu posso não ser o melhor pregador do mundo, nem tenho a presunção de me achar melhor do que ninguém, mas eu tinha o compromisso moral e espiritual diante de Deus e com a igreja de fazer que a igreja que fosse lá para me ouvir, iria ouvir a palavra de Deus. Que maravilha! Você que está acompanhando essa entrevista, está apreciando essa aula de liderança que o pastor Elianai Cabral está nos proporcionando nesse momento. O senhor estava falando sobre o líder, sobre as perspectivas do líder, e eu fiquei pensando assim, o exterior corrobora aquilo que está no interior. Então todo fracasso, todo desvio, toda dificuldade talvez possa ser medido por isso aí, né? Sem dúvida alguma. Eu tenho que ter cuidado em lidar com as coisas ao meu redor, tanto culturalmente como emocionalmente. Se eu fortalecer o meu interior, a minha vida espiritual, se eu fortalecer e alimentar o meu espírito, a carne não terá poder de fogo sobre a minha vida. Ela se sujeita, né? Ela se sujeita, exatamente. E isso é fundamental. Isso é fundamental para todos nós. Eu preciso aprender a alimentar o meu espírito para que eu possa ter condições, de fato, de ser bênção. Ser bênção dentro da minha casa, com a minha família, com os meus filhos, com a igreja que pastoreio, com todas as pessoas que estão sob a minha liderança.
Isso é fundamental. O pastor Eurico ressaltou que Neemias foi um personagem da Bíblia que foi muito hábil em enfrentar os conflitos. Eu anotei aqui, o pastor Eurico escreveu que ele foi hábil em enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e sabedoria. Como aplicar, né, esses 3 pontos no dia a dia, nesse tempo que nós estamos vivendo? Imaginem que ele era apenas o copeiro de um rei. Aquele que experimentava o vinho do que o rei ia beber antes do próprio rei. Imagine que esse homem, por essa função apenas de confiança, escondia de fato dentro do seu coração um potencial enorme de liderança. Ele não era profeta, ele não era sacerdote, entende? Mas ele era um homem que tinha uma experiência com Deus. E nessa experiência com Deus, Neemias provou muita habilidade e muita maturidade. E só uma pessoa madura sabe entender a importância da humildade. Quando uma pessoa exerce uma certa atividade de proeminência e não tem humildade, logo, logo cai por terra. Logo, logo vai acabar frustrado, porque a humildade é uma qualidade importantíssima para aquele que tem consciência de ser, sabe quem é, sabe o que faz e consciência daquilo que ele deve transmitir aos demais. Até porque quando a pessoa é arrogante, ele atrai para si muito mais opositores, inimigos e até pessoas querendo que ele caia, né? Sem dúvida. E toda pessoa que age com arrogância é pessoa que tem medo de alguma coisa. É pessoa que tem problemas na sua psique, tem problemas na sua vida emocional. E esse medo, ele acaba transferindo para uma posição que galga muitas vezes. É por isso que alguns líderes, muitas vezes, galgam certas posições, aí se tornam arrogantes, presunçosos, duros, não sabem perdoar, não sabem conversar, não sabem dialogar com ninguém, porque no fundo eles têm medo de ser confrontados nos problemas da sua própria história de vida. Por isso, todo líder, na verdade, deveria sempre passar por uma terapia psicológica capaz de dar a ele, fazer com que ele ponha para fora seus traumas, suas dificuldades, seus problemas, aqueles problemas que ele não revela a ninguém. Às vezes não é exatamente a prática de algum pecado feio, não. É problemas que afetam o seu caráter e a sua personalidade. O próprio temperamento, a própria forma, a história de vida, como foi criado. Mas o temperamento já é a consequência, aí, as atitudes de um temperamento já são consequências de uma insegurança, de um problema que ele tem aqui. Por isso o arrogante não tem espaço devido na obra de Deus. Ele acaba tendo problema seríssimo. A minha oração a Deus é o seguinte: eu tenho consciência que, como ser humano, eu poderia ser arrogante. Eu tenho consciência de que eu corro risco se eu não cuidar disso. Não é somente eu, é qualquer um de nós que exercemos algum tipo de atividade de liderança na obra de Deus. Então o que é que eu faço? Eu sei que só tem um jeito de eu ter sucesso na obra de Deus. É orando e pedindo a misericórdia do Senhor e dizendo a Ele, minha oração, eu vou dizer, isso é algo de Elianai Cabral, minha oração a Deus todos os dias, sem ninguém ouvir, só eu e Ele e Deus, essa, Senhor, não deixe eu me enganar, não deixe me iludir com sucesso fácil, tenha misericórdia de mim, me ajude a ser humilde e me dá a graça para superar essas dificuldades, sempre reconhecendo a tua soberania na minha vida.
Ele é o soberano. Ele é o Senhor. Eu sou apenas o servo, o escravo. Eu sou aquele que estou aí para cumprir. Cada um dos servos de Deus precisa ter essa atitude em relação à sua vida para alcançar o êxito que Neemias alcançou, é porque ele sabia exatamente ter essas virtudes. E uma delas era a humildade. A humildade. Que maravilha! Você que está nos acompanhando está aí recebendo uma receita espiritual do pastor Elianai Cabral. É incompatível estar na presença do Senhor Jesus, ter intimidade com Ele e ser arrogante. Na presença dEle, tudo isso cai por terra e a glória se manifesta, e aí nós somos conhecidos pelo mundo porque estivemos na presença dEle. Pastor Elianai Cabral, é realmente um privilégio essas lições do pastor Eurico, porque trataram da reconstrução, da estruturação de uma cidade, né? E nós estamos vivendo um tempo de reconstrução também, né? Veio aí o coronavírus, uma pandemia, muitas pessoas ficaram perdidas. Como é que o senhor vê assim, uma relação, né, do que as lições trazem como princípios numa aplicação para o tempo do hoje, né, para esse momento difícil que a gente está vivendo? Em primeiro lugar, eu preciso dizer o seguinte: eu não me sinto à altura de ensinar essas lições do mesmo modo como o próprio autor da revista faria, o pastor Eurico Bergstein. Em primeiro lugar, pelo respeito que nós temos, pelo referencial que ele se tornou como mestre e ensinador para todos nós aqui no Brasil. Por outro lado, se constitui um prazer, um privilégio, poder ensinar lições que possam ir de encontro às necessidades, com informações, com a capacidade, promover a capacidade das pessoas de avaliação da sua própria vida, no sentido de servir melhor ao Senhor, com equidade, com fidelidade à palavra de Deus. E o pastor Eurico Bergstein foi muito feliz, porque esse era o interesse dele. Ele era um apaixonado pela Bíblia. É por isso que todas as revistas de escola dominical dele, que ele escreveu, eram revistas muito densas, enxertadas de textos bíblicos, de Bíblia pura. Ele respondia a pergunta com perguntas da Bíblia e com respostas da própria Bíblia àquelas perguntas. Era um homem muito especial nesse sentido. Eu vou um rápido intervalo comercial e já a gente volta com mais dessa entrevista que está abençoando as nossas vidas no dia de hoje. Compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. We live in a world with so much hurt, many in physical pain, Alzheimer's, cancer, mental illness, addiction, or living with a chronic illness. Others shouldering the overwhelming weight of caregiving. People all around us are suffering. For millennia, people have turned to the Bible to find hope in the midst of endless suffering. And now, for the first time, there's a special edition, the Beyond Suffering Bible, created specifically for those who suffer and for those that love them and care for them. For nearly 50 years, I've lived in a wheelchair, and for many of those years, I have dealt with chronic pain. I know, I understand the heartbreak, the isolation, and the anguish, but I also know the joy that can come even in life's darkest hours. The Beyond Suffering Bible helps us grasp that God is near, with study notes, special features, devotionals, and profiles of others who have valiantly faced suffering. The Beyond Suffering Bible helps people grasp what true healing is all about, and it points them to passages that instill courage. God is good, no matter how harsh the suffering. Where struggles seem endless, God's hope is infinite. And the Beyond Suffering Bible highlights this wonderful truth.
Se você é professor ou atua no departamento de ensino de sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão, um produto com a qualidade CPAD. Muito bem, estamos de volta com esses conselhos abençoados do pastor Eliana Cabral. Tudo tem a ver com a lição bíblica deste terceiro trimestre do ano de 2020, um comentário do pastor Eurico Bergsten, produzido em 1993 e que, pela profundidade teológica e espiritual, vai produzir muitos efeitos na minha e na sua vida, eu tenho certeza. Vamos falar agora sobre discernimento de espíritos e discernimento de profecias. O que o senhor destaca como importante nessa temática? Eu entendo que todo líder, todo pastor especialmente, e todo líder espiritual na vida de uma igreja que exerce o ministério da palavra, deveria pedir a Deus este dom, ou deveria ter este dom, ou deve ter este dom. Discernimento de espírito. O que é discernir espíritos? Começa pelo entendimento das duas palavras. A palavra discernir, que na língua grega significa a ideia de ver claramente alguma coisa, ou de trazer à luz alguma coisa, certo? E quando fala de discernimento de espíritos, notem que a palavra espíritos está no plural, mas essa palavra espíritos tem um sentido adjetivo, tem um sentido qualitativo. O que quer dizer? Não é apenas a habilidade espiritual para descobrir se alguém está endemoniado ou não está endemoniado. Não é exatamente para... Espírito não está falando de demônios, exatamente. Está falando de pessoas, daquilo que está no âmago de cada pessoa. E é pelo discernimento de espírito que Deus faz com que um líder, um crente fiel a Deus, possa perceber alguma coisa que está por trás do espírito de alguém, da atitude de alguém, do modo de proceder alguém. E com esse discernimento ele precisa ter bom senso, ele precisa ter habilidade para falar, ele precisa ter cuidado no que vai falar. Mas hoje, discernimento de espírito é um dom da maior preciosidade na vida da igreja. Até que se esse dom estivesse mais atuante, nós evitaríamos tantas meninices no seio da igreja, muitas vezes, com pessoas que têm manifestações espirituais estranhas e no nosso meio tão facilmente nós engolimos e aceitamos coisas como se fossem do Espírito Santo ou atribuídos ao Espírito Santo. Quem discerne espiritualmente terá a capacidade de simplesmente corrigir isso aí, de orientar, para evitar que hajam extravagâncias, erros doutrinários e direcionamentos errados dentro do conhecimento da palavra de Deus. No período de Esdras e Neemias, houve um reavivamento por conta da ausência da palavra. Assim que a palavra de Deus foi lida, houve um efeito estrondoso entre aqueles judeus que a ouviram. Nos tempos de hoje, existe muita proclamação da palavra, mas talvez sem esse mesmo efeito. Considerando que a palavra de Deus não mudou, os tempos sim mudaram, como é que o senhor vê essa questão? Os nossos tempos nos trazem e nos oferecem pregadores e ensinadores que são especialistas em oratória, em retórica, em discurso público, Até porque a homilética é exatamente isso aí, a arte do discurso público, a homilética. A homilética é válida, ela é importante, porque ela aprimora, ela corrige excessos, etc., para quem estuda para poder pregar melhor. Mas quando se refere àqueles que ensinam e que pregam, a igreja precisa mais do que meros ou lindos discursos.
de que preciso muito mais de que sermões de oratórias apuradas na linguagem, nas informações. Tudo isso é bom. Você estuda geografia bíblica, você estuda história bíblica, você estuda teologia, você estuda doutrina, você estuda assuntos de ordem devocional, com o objetivo de quê? De juntar materiais e construir pensamentos que sejam capazes de persuadir o seu auditório acerca daquilo que você quer pregar. Mas a verdadeira persuasão de uma mensagem está quando essas mensagens são produzidas sob joelhos. E isso não é uma mera hipocrisia. Essa é uma verdade. Quem prega tem que lembrar que ele vai pregar a palavra de Deus para trazer bênção para o povo. A unção de uma palavra está exatamente não apenas na capacidade de oratória, mas na capacidade de fazer com que o melhor discurso que ele possa ter tenha a unção do Espírito Santo. Bom, nós temos agora um tema polêmico, que é a questão do casamento misto. Nos tempos de Neemias e de Esdras, houve uma exortação ao povo com relação ao casamento misto. No tempo de hoje, isso se aplica? E como se aplica? Na verdade, naqueles tempos de Esdras e Neemias, a preocupação com o casamento misto era, na verdade, o fato de que o povo de Judá, que esteve na vida, no cativeiro, na verdade, na terra da Babilônia e no domínio da Pérsia, eles acabaram se envolvendo com os costumes pagãos dos povos com os quais eles tinham que viver. Não havia culto, não havia a adoração a Deus, eles não podiam sacrificar, eles não podiam adorar, a não ser particularmente aqueles que podiam fazer isso, por serem fiéis a Deus. Quando eles foram autorizados a voltarem para Jerusalém, eles voltaram a praticar algumas coisas. Uma delas, casamentos mistos de judeus com mulheres de nações pagãs. E Deus nunca aceitou isso aí. A questão não é nem racista, nem discriminatório, não é nada disso. É apenas uma questão moral e espiritual, ética, em que o povo que servia a Deus precisava, na verdade, estar comprometido com ele. E se um homem se casava com uma mulher gentia, com uma mulher pagã, automaticamente ela vinha com todas as crenças dela, os costumes dela, trazendo para a vida da família, da nova família. E às vezes um e outro eram influenciados um pelo outro e acabavam produzindo uma religiosidade doentia. Um dos elementos fortes da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém era a reconstrução também religiosa, a reconstrução espiritual. Mas o que acontecia? Nem sacerdotes, nem levitas, todos estavam comprometidos. E o Senhor não aceitava esse tipo de coisa. Então esse comprometimento chamado casamento misto, de uma pessoa que serve a Deus casando-se com uma pessoa que não serve a Deus, não dá certo. Nem no dia de hoje não dá certo. Muito menos hoje. A igreja não é um clube secreto e particular de pessoas, mas a igreja não pode aceitar de jeito nenhum um casamento misto, em que um crente e uma crente saia daqui para se casar com uma pessoa não crente lá e acha que pode ter uma vida cristã normal. Claro que não será normal. Onde dois olham para direções diferentes, não é normal. O princípio divino é um só. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e os dois serão o quê? Uma só carne. Tem uma só visão,
têm o mesmo parecer, têm a mesma maneira de pensar. E você que está nos acompanhando, percebe aí as orientações do pastor Elianai Cabral sobre essa temática que é super importante, super da hora, que é o casamento misto. Pureza e vigilância, temáticas da lição de número 13. São importantes em que sentido para a conservação da igreja? Em primeiro lugar, pelo ensino especial que Jesus deu dentro dessa parábola. Talvez seja uma das parábolas hermeneuticamente mais difíceis de serem interpretadas, mas não impossíveis de serem entendidas. Porque subentende-se perfeitamente que as 10 virgens representam uma pluralidade dentro da unidade. Ou seja, elas representam aqui, nesse caso, aqueles que servem a Deus. Aquelas 10 virgens. Mas diz que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas eram aquelas descuidadas, aquelas que não tiveram cuidado exatamente de ter azeite em suas vasilhas, enquanto que as prudentes, elas tinham azeite em suas vasilhas. Quando veio o noivo, as loucas não estavam devidamente preparadas. Daí por quê? Diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Meia-noite significa o fim de um período de tempo, começo de outro, alguma coisa nova, algo que termina aqui começa ali. Essa meia-noite, na verdade, representa aqui a oportunidade que nós temos de saber que a qualquer momento o Senhor pode voltar para buscar a igreja. E quando Ele vir para buscar a sua igreja, então nós precisamos estar devidamente preparados. Nossas vasilhas precisam ter azeite para podermos acompanhar o noivo, para termos acompanhar a festa das bodas sem nenhum problema. Vigilância, portanto. A ideia mais ou menos é essa. Estarmos vigilantes, esperando atentamente. Se aquelas loucas não esperavam com cuidado devido, achando que não aconteceria nada, elas foram surpreendidas porque nem puderam ser aceitas na festa quando a porta se fechou. Por quê? Porque elas não tinham azeite em suas vasilhas. Azeite nas vasilhas, na vida do crente, significa unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus para manter uma vida vigilante, cuidadosa na presença do Senhor. Bom, o senhor tem um livro sobre isso, né, que trata das parábolas de Jesus, né? Há alguns anos passados escrevemos parábolas de Jesus em Mateus e dentro dessas parábolas nós também destacamos aí a parábola das 10 virgens, que é uma parábola riquíssima para ensinar-nos a aprender a conhecer o Senhor e a esperar a vinda do Senhor vigilantes. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu tenho certeza que você que nos acompanhou durante esse período em que estivemos aqui falando das coisas maravilhosas da parte de Deus, já deve estar interessado em ter esta revista que foi comentada pelo pastor Eurico Bergstein no ano de 93, lógico, numa versão ampliada e corrigida, porque naquela época não havia o acordo ortográfico, mas essa lição está disponível para você no 0800 021 7373, no site cpad.com.br e também nas lojas CPAD pertinho de você. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista, pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra do coração para aquele irmão, para aquela irmã que nos acompanham no dia de hoje. Sem dúvida alguma, a oportunidade que o irmão, a irmã tem nesta hora é de que, ao estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo atua de um modo especial, revelando, aclarando a nossa mente acerca das verdades apresentadas. É natural de que eu não posso dizer tudo o que você gostaria de ouvir. Nenhum professor vai dizer tudo o que você também gostaria de ouvir. Mas o que dissermos, o dizemos com a oportunidade dada a você de avaliar, de pensar sobre a importância da vida cristã.
Vale a pena servir ao Senhor? Vale a pena esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo? É claro que vale. Nessa avaliação, você recebe conhecimento para a sua mente sobre as verdades bíblicas e conhecimento acerca da maneira como você deve se comportar no mundo de tanta corrupção, de tanto engano como nós vivemos. O meu conselho a você é que você estude a palavra de Deus com afinco, com carinho. Ame a escola bíblica dominical, porque, sem dúvida, é uma das agências mais abençoadas que a igreja tem ao seu dispor para ajudar no crescimento espiritual da igreja, no crescimento espiritual de cada crente em particular. Muito obrigado, pastor Eliana Cabral, por ter nos recebido aqui nesse seu escritório. Obrigado por tudo que o senhor nos ensinou no dia de hoje e faço votos de que o seu ministério continue frutífero e abundante. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você dê o seu like, que você curta esse canal e fortaleça a CPAD, porque ela faz sempre o melhor para você. Bom trimestre!